Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Nós estamos no vídeo número 202 para falar a respeito do espontaneísmo na arte e a razão pela qual a gente considera essa noção perversa para a compreensão da arte e da música em particular. Meu nome é Luciano Moraes, eu sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e no vídeo anterior eu contei para vocês uma novidade que me deixou muito feliz, que eu estou contratado para mais um breve ciclo de trabalho junto à Universidade Estadual Paulista, a Unesp, como professor substituto. E está sendo uma experiência muito gratificante acompanhar os alunos, o nível da turma está realmente espetacular, muito heterogêneo por um lado em relação às aptidões, às probabilidades eleitas, aos interesses, mas alunos muito interessantes, todos eles. E nós temos um esquema assim, de aula que eu acho que é bastante salutar, que é o de aulas individuais coletivas. Os alunos estão, na medida das possibilidades das agendas deles assistindo às aulas uns dos outros, né? Então, apesar da abordagem ser individual, eu estou sempre conversando com alguns que estão mais presentes, né? A gente tem o Cauê Marques, que é nosso estagiário, está sempre acompanhando também, o Atílio Rocha, que conduz o pessoal no primeiro ano. Então tem uma circulação de ideias, sabe? Assim, não é um curso que acontece a partir de uma cátedra, né? E a gente tem sempre uma cooperação de ideias muito, muito interessante. Diante de um ambiente assim, é necessário então uma organização das ideias que eu trabalho em sala de aula, e a minha estratégia tem sido eleger um tema semanal, né? Que às vezes é dito, às vezes não é dito, na maioria das vezes não é dito, inclusive dessa vez eu disse, né? É um tema que perpassa de certo modo todas as aulas e organiza de uma certa maneira a forma como eu recepciono as contribuições dos alunos e procuro devolver a eles alguma coisa que faça sentido para o trabalho individual e coletivo desses estudantes. Semanas atrás, essa ideia foi justamente a ideia de espontaneísmo. Eu não vou poder falar aqui exatamente da mesma maneira como eu abordei esse assunto entre os alunos, mas é possível fazer uma adaptação para que os usuários do canal Conversa de Violonista saiam com alguma coisa, com alguma ideia para pensar, para refletir e orientar de modo mais informado e mais aprofundado as suas práticas, tá? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Espontaneísmo e por que ele é perverso para uma composição, para uma compreensão das artes e da música, né? O que eu defini como espontaneísmo foi uma tendência, foi uma concepção segundo a qual o artista produz aquilo que sai dele, da natureza dele, algo que a arte como alguma coisa relacionada àquilo que o artista é e não relacionada àquilo que o artista faz, e portanto algo que deve ser valorizado como fruto da espontaneidade do artista. Essa ideia, ela pode, em alguns casos, como vocês já devem, principalmente o pessoal que já me conhece aqui no canal, vai adivinhar, né, que eu vou dizer que essa ideia nos leva para uma espiral de preguiça, né, e de acomodação. Porque a arte é movimento, a arte é aquele ímpeto de encontrar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, que redimensione o nosso cotidiano, que faça a gente sair daquilo que está pré-estabelecido, daquilo que está pré-ordenado e que nos traz essa sensação de conforto, tá? Obviamente que a arte não é só isso. Você ser chacoalhado durante toda uma sessão de concerto é uma coisa realmente angustiante. A gente precisa de bases, de balizas, a gente precisa de elementos reconhecíveis na arte. Mas ao longo desse vídeo eu espero convencer vocês de que a arte é justamente esse movimento de não vou dizer conciliação, né, mas uma forma de encontrar o equilíbrio entre o novo e o velho, entre o estabelecido e o não estabelecido, entre aquilo que é diferente e aquilo que é igual, ou seja, uma conciliação entre o outro e o mesmo, né? E para esses fins específicos, a gente precisa ter uma certa dose de trabalho. E eu falo trabalho tanto do ponto de vista do artista que produz, o compositor, como o artista que leva a mensagem, o intérprete, mas isso vale também para o ouvinte, que recebe a mensagem. O ouvinte também tem que ter um certo trabalho para entender determinadas obras de arte. É por isso que a gente luta tanto pelo ensino musical como algo universal, né? Acho que as pessoas todas têm que ter algum conhecimento musical para que possam procurar por elas mesmas a arte que mais lhes agrada ou que elas têm mais interesse. O que é errado dentro dessa concepção, que é uma concepção bastante freiriana, né? A gente ensinar diretamente qual forma específica de arte é a correta, né, e qual seria a incorreta. Qual forma de arte as pessoas devem gostar, devem aprender a gostar, e qual forma de arte elas devem aprender como sendo alguma coisa a ser banida porque é perversa. Então vamos entender qual é essa relação, né,
entre uma ideia de espontaneidade em arte, entre a ideia de que o artista deve fazer algo espontaneamente, e é isso que é valorizado na arte, e por que essa ideia é perversa para uma concepção humanista das artes. Tá? Bom, antes de mais nada, vamos discutir a questão de perversão. Tá? A palavra perverso no dicionário está relacionada com maldade, né? Com má índole. Uma pessoa perversa é uma pessoa cruel, sacana, uma pessoa capaz de fazer o mal, capaz de prejudicar os seus semelhantes. Essa é a pessoa que é perversa. Né? Mas um pouco mais de aprofundamento nessa concepção nos revela a perversão como algo que vai contra a sua natureza. Né? Então você perverte, quer dizer, você inverte, você altera, você corrompe, você produz uma corrupção naquilo que é a natureza das coisas. A própria palavra corrupção tem a ver com perversão nesse sentido. Tá? Porque quando é que acontece a corrupção? Acontece quando um ente público age em conluio com um ente privado. Então, é por isso que certas coisas que são toleradas na iniciativa privada não são toleradas no Estado. Porque aí existe uma perversão da finalidade. Então a noção de corrupção como algo errado passa necessariamente pelo lugar e pelos agentes que estão envolvidos na corrupção. A corrupção, então, é uma noção que está profundamente ligada à ideia de perversão, mas porque você está subvertendo a natureza de determinadas ações. Aquilo que é correto fazer na sua casa não é correto fazer no espaço público, e vice-versa. Então, perverter tem a ver com essa noção de ir contra a própria natureza. É claro que a palavra perverso, como algo negativo, surge como resposta a uma determinada escola filosófica, tá? Que entende o ser humano como algo bom por natureza. Né? Imagine que o ser humano é uma criatura que tem dentro de si todos os sentimentos e predisposições para a solidariedade, para o bem comum. O ser humano é naturalmente benevolente, desculpe, e aquilo que corrompe o ser humano é a sociedade. Né? Então a sociedade seria uma sociedade potencialmente pervertora da natureza do ser humano. Se a gente entender o ser humano de outra maneira, como algo que é propenso à competitividade, à selvageria, à própria maldade, se a gente entende que a maldade é inerente também ao ser humano, ela é um elemento que é intrínseco a nós, então a sociedade precisa atuar no sentido de minimizar essas características negativas e incentivar outras características positivas. Nesse caso, o papel da sociedade não é então perverter a natureza do ser humano, mas corrigir a natureza do ser humano. Né? Evidentemente que a gente falar aqui em natureza do ser humano é uma coisa muito complicada, né? Porque assim, todo mundo que viu crianças crescerem, todo mundo que tem filho ou tem sobrinho ou acompanha o crescimento de crianças perto de si, sabe que é complicado falar tanto uma coisa quanto a outra, né? É difícil olhar para uma criança e entender que ela é totalmente boa, né? Em si, que é da natureza dela ser boa. Existem esses impulsos de bondade, sim, mas também tem umas coisas meio cruéis, assim. Existem manifestações de crueldade da natureza humana que se manifestam logo na infância. O papel dos pais está justamente em separar o joio do trigo e em dar um ambiente onde algumas características podem florescer mais do que outras, né? Mas de qualquer maneira, é interessante a gente pensar nessa coisa da natureza para a gente entender o que seria perverso para a natureza da arte. Qual é a natureza da arte para que a gente possa considerar o espontaneísmo ou a espontaneidade levada como uma condição pré-categorial, né? Como uma coisa perversa, uma coisa que perverte a natureza da arte. Né? Ora, a gente pode definir a arte de várias maneiras, mas uma concepção artística que deu bastante pano para manga, que as pessoas pensaram muito e foi muito frutífero ao longo dos milênios que a gente tem escrito e pensado em relação à arte, é a ideia de imitação, a ideia de mimesis. Os gregos antigos já diziam da arte como algo que imita a natureza, ou que imita a vida. Em que sentido que a arte imita a vida? Para as artes de retrato, né, as artes de representação pictográfica, isso é muito evidente. Um artista vai ser julgado se ele consegue desenhar, pintar um quadro ou fazer uma estátua que corresponda em verossimilhança ao objeto retratado. Mas isso é mais complicado se a gente pensar nas artes da dança ou nas artes da música. É bem complicado a gente entender o que a música imita exatamente. Mesmo essa concepção de que existe uma tabela relacionando sons com sentimentos, isso é uma coisa muito vaga com a qual os compositores brincaram durante toda a história da música. Nenhum compositor barroco segue estritamente a teoria dos afetos. Isso é a teoria dos afetos, né? Determinado som corresponde a tristeza, alegria, saudade, etc.
essas tabelas elas simplesmente não são, elas não são definitivas e elas dependem muito da recepção de quem está escutando. Se eu tenho uma concepção emocional diferente de uma outra pessoa, essa música vai dizer para mim coisas diferentes do ponto de vista emocional do que diz para aquela outra pessoa, né? Você tem que estar dentro de uma bolha emocional muito definida, que relaciona de forma muito fechadinho os sons e os sentimentos para que essa teoria dos afetos faça de fato sentido. E o dia que a gente conseguir uma tabela assim definida, né, que relacione sons com afetos, os compositores, os artistas vão perverter essa relação e criar obras que brincam com esses significados. Portanto, a arte é sempre mudança. Porque, de acordo com a teoria da Mimesis, a vida é mudança também, né? A gente percebe que os casamentos entram em crise quando as pessoas não acompanham as mudanças que fatalmente acontecem na vida umas das outras. A gente percebe que um pai começa a ser autoritário com seu filho quando ele não corresponde mais às necessidades daquele filho, daquela criança. A criança está crescendo, a criança tem necessidades diferentes. O tratamento dos pais em relação a esses filhos precisa ser diferente também. Os professores desenvolvem relações complicadas e problemáticas com os seus estudantes quando não correspondem mais também a essas possibilidades dos seus alunos. Os alunos crescem, os alunos conhecem coisas, aprendem coisas e precisam, portanto, de informações novas para as quais eles possam se colocar de uma forma criativa, de uma forma criadora, né? Nesse sentido, é a minha leitura favorita assim, da ideia de mimesis e da ideia de que a arte imita a vida. Nesse sentido que sim, a vida é tudo, a vida é, portanto, contradição, a vida é, portanto, dialética, né? A vida é conciliação entre um determinado fenômeno, um determinado efeito e o seu contrário. Ela está o tempo inteiro buscando pela renovação, apesar de que a gente sabe uma característica essencial da vida é o fato de que ela acaba, né? A vida é morte. A vida luta contra o seu fim, mas ela fatalmente vai perder essa batalha. E é para prolongar a existência e intensificar esse período em que a vida vence essa batalha provisoriamente, né, que a gente cria então a cultura e as artes. E a cultura e as artes estão o tempo inteiro lembrando a gente de que a vida é isso. A vida é a contradição entre ela própria e a morte, né? É muito fácil e muito óbvio nesse sentido a gente entender que a arte é movimento, tá? Que a arte é uma condição de mudança permanente. Novamente, o exemplo mais icônico que nós vamos ter aqui é Ludwig van Beethoven, né, que é um compositor que praticamente forneceu o exemplo de tudo que a gente entende na modernidade a respeito do que é ser artista. Uma audição superficial das suas sinfonias revela que ele estava inquieto pra caramba, ele não sossegava em uma determinada forma de fazer as coisas. Ele sempre respeitou e celebrou muito os seus modelos predecessores. Tinha uma admiração quase que metafísica por Joseph Haydn e tinha um respeito por Mozart que transcendia totalmente assim, aquilo que ele podia render, né, a um colega mais velho seu. Beethoven tinha verdadeira veneração por esses artistas do passado, especialmente Handel, Bach, sem esquecer Bach, mas ele não compunha como eles. Ele não pegava um modelo e trazia esse modelo para suas composições. Ele estava procurando uma forma nova de conciliar elementos antagônicos. A segunda sinfonia é uma sinfonia mais ou menos parecida com a primeira, mas a terceira já é uma ruptura estilística completa. Depois da terceira a gente tem a quarta, que também é uma tentativa de conciliação dos modelos clássicos, mas aí vem a quinta, que é, se não a terceira, a quinta com certeza é considerada a primeira sinfonia romântica, né? A sinfonia número 6 é de certa forma também uma sinfonia romântica, mas num sentido inteiramente diverso da quinta. E a partir da sexta sinfonia ele não para mais de inovar em relação aos estilos pré-estabelecidos. A sétima não se parece com a sexta, a oitava é completamente diferente da sétima, que é totalmente diferente da nona sinfonia. E dizem que na época que ele morreu ele estava trabalhando em uma 10ª sinfonia que teria como tema subjacente a história shakespeariana macabra e sinistra de Macbeth. Que pena que ele morreu cedo e não pôde completar aquilo que ele estava planejando para a 10ª sinfonia. A gente supõe mais ou menos o que ele estava fazendo, porque Beethoven passou muito tempo escrevendo quartetos de cordas, que são bastante instigantes, né? E provavelmente ele levaria para a sinfonia aquilo que ele estava desenvolvendo nos quartetos de cordas. Ou seja, se a gente entende Beethoven como fornecedor de um modelo para aquilo que é ser artista, a gente tem que colocar em primeiríssimo plano a inquietação. E essa vontade de aprender sempre e de trazer para uma música que você está compondo naquele momento ou tocando algo que você acabou de aprender. É isso que torna o trabalho com a arte tão fascinante.
E eu vou dizer uma coisa que abrindo parênteses para vocês, assim, bem em segredo, né, para cada um de vocês, dos 5.000 usuários do nosso canal, né, acho que já chegou a 6. Isso me trouxe para dentro da atividade pedagógica com muito prazer, na verdade, muita alegria. Eu que fui um adolescente muito típico, né, estudante de violão que queria ser concertista, queria tocar, fui me apaixonando, né, paulatinamente, eu fui me apaixonando pela atividade de ensinar, pela atividade de dar aulas. Acho que uma das razões foi justamente essa. Não existe monotonia no ensino. Os estudantes sempre trazem coisas novas, coisas diferentes, nem que seja assim, uma configuração inesperada de conceitos já pré-estabelecidos. E isso força o professor, que tem interesse em uma educação humanista, né, a constantemente revisar as suas ideias e crescer sempre. Nem sempre é fácil fazer isso como concertista, como recitalista, especialmente com um instrumento como o violão, que é um instrumento muito solitário, na verdade, né? Não é tão... A música de câmara, a prática da música de conjunto, ela não é tão frequente entre os violonistas. Para um violinista, para um pianista, para um cantor, fazer música em conjunto com outra pessoa é uma coisa que é uma regra, né? Mas para um violonista pode passar até anos assim, sem ter uma experiência camerística. E isso leva a gente a trabalhar com os nossos conceitos pré-estabelecidos de forma cada vez mais arraigada. Os conceitos vão se arraigando. E a música que a gente faz vai ficando mais previsível para a gente mesmo. O mesmo procedimento de dedilhado, o mesmo procedimento de fraseado, a mesma compreensão de harmonia, a mesma compreensão de estrutura. A solução para isso é se forçar a estilos e gêneros musicais que a gente normalmente não teria tanta afinidade. É buscar em músicas novas, em músicas diferentes, manter vivo aquele motor dentro da cabeça, que é acionado toda vez que a gente se espanta com alguma coisa que a gente não conhece. Eu desafio cada um dos nossos ouvintes a se lembrar da experiência artística mais impactante da sua infância. Provavelmente ela vai ser uma experiência que colocou vocês em uma relação bem equilibrada entre o mesmo e o outro, entre aquilo que é conhecido e o que é desconhecido. Manter esse motor ligado diante do espanto do desconhecido é a atitude diametralmente oposta ao espontaneísmo, né? Que é aquilo que simplesmente aceita aquilo que vem. Os ingleses têm uma expressão bastante interessante para isso, at the top of my head, quer dizer, na testa, na cabeça, aquilo que vem primeiro na sua cabeça. A ideia que surge primeiro na sua cabeça, para o artista verdadeiro, não é essa ideia que vai ser aproveitada. O artista precisa elaborar essa ideia através de um trabalho, e esse trabalho tem muito a ver com a dialética, e é por causa desse trabalho que ele consegue evoluir no seu estilo e trazer coisas diferentes e manter a sua arte, então, viva, tá? Ora, concluindo este vídeo, a gente chega, então, estarrecidos, né, à ideia de que a natureza da arte é perverter. A natureza da arte é a própria perversão. É aquilo que nos coloca em contato com algo que não é o pré-estabelecido. Se existe alguma coisa dada, essa coisa precisa ser pervertida. Essa coisa precisa ser tratada de uma forma dialética. Então, perverter o espírito da arte é justamente torná-la imóvel, através dessa ideia de que o artista é o que ele é e não o que ele faz. Porque se é o que ele é, não tem nada que você possa fazer a respeito disso, certo? Você não modifica o estado essencial do seu ser, a menos que você entenda o ser como resultado de um trabalho, o resultado de um crescimento, que é uma busca ativa da sua consciência na direção de coisas que você não conhece. As experiências totalitárias, especialmente a experiência nazista, ela se notabilizou por isso, por fazer fichas de compositores e de artistas que eram rotulados como degenerados e, portanto, não poderiam figurar nas agências de fomento, no incentivo estatal ou mesmo nos teatros. Os artistas eram expulsos e eram proibidos de trabalhar conforme o pensamento deles em relação à arte. Com isso, os nazistas perderam muitos compositores nacionalistas. Schoenberg, por exemplo, era judeu, mas se considerava alemão. A cultura judaica, inclusive, ela está na base do que a gente entende hoje como a cultura alemã. Então foi um tremendo tiro no pé dos alemães nazistas, né, da parte da Alemanha que compactou com o nazismo, essa ideia de você rotular as coisas e esquecer dessa ideia de diversidade, dessa ideia de dialética, de que a arte é sempre a combinação entre alguma coisa nova que está na sua frente e algo que foi estabelecido pelo costume, algo que foi pré-estabelecido pelo costume. Eu espero que isso ajude vocês a pensar de forma um pouco mais generosa em relação às artes que vocês não conhecem. E aos estudantes também que pensem de maneira mais generosa a ideias musicais que não são espontâneas ou que não fazem o coração de vocês bater
com aquele sentido de conforto, do reconhecível, do reconhecido, né? Que nós tenhamos cada vez mais interesse nas coisas que a gente não conhece e manter a nossa arte, então, sempre viva e em movimento. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Quem gostou, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo também, porque isso é importante para girar o algoritmo. Um abraço a todos e até o próximo Conversa de Violonista.